Já parou para pensar por que que a mente é tão fértil à crítica, mas tão resistente aos nossos sonhos? Dom Miguel Ruiz diz aqui nesse livro dos Quatro Compromissos que a palavra é como um feitiço. E nós, muitas vezes, mesmo sem perceber, acabamos trazendo lá da nossa infância os feitiços que foram lançados sobre nós e a gente perpetua esses feitiços quando a gente não interrompe o ciclo, quando a gente não quebra o feitiço. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar duas palavras num exercício muito poderoso, capaz de cortar os feitiços que recebemos e muitas vezes mantemos na nossa vida e que está impactando as nossas ações na direção da vida abundante que a gente tem direito desde a criação. Bom, mas deixa eu contar quem sou eu na fila do pão aqui para ti. Eu sou Luana Levi, idealizadora da Academia de Eva, aquela onde a gente treina a postura de escolher viver a abundância. Isso significa Eva. Quando a gente integra quem nós somos, em verdade, em espírito, em essência, no nível da identidade, quando a gente respeita os nossos limites e escolhe com consciência, a gente integra quem somos e resgata a dignidade de filha única e amada do Criador. É isso que eu acredito do lado de cá. E nesse canal você vai ver alguns conteúdos pincelados com as Sagradas Escrituras, conciliado com os livros que eu leio, como esse de Dom Miguel Ruiz. Mas para a gente começar a fazer o nosso movimento do resgate da escolha, é necessário você lembrar e entender que a palavra é uma coisa, impecabilidade é outra. E eu vou trazer essas duas coisas separadas para você poder entender o compromisso e assumir ele na tua vida, se assim você desejar, beleza? Então vamos lá. Vou ler um trechinho do livro para você se conectar aqui comigo do que ele traz aqui, logo no primeiro, aqui ó, no comecinho do primeiro compromisso. Seja impecável com a tua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar. O dom que vem diretamente de Deus, do Criador. Ele cita aqui, no livro de Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Essa mesma menção está lá no Evangelho de João, logo no comecinho. E ele segue: através da palavra você expressa o seu poder criativo e é por meio dela que você manifesta tudo, independente daquilo que sua língua fale ou da intenção que você manifesta dentro de você por intermédio da palavra. O que você sonha, sente, pensa, tudo isso será manifestado através da palavra. Ela não é apenas um símbolo escrito, a palavra é força. É o poder que você possui de expressar e comunicar, de pensar e, portanto, criar os eventos na sua vida. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. O instrumento da magia, ele diz. Porém, como uma espada de dois gumes, ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria o inferno. Já a segunda lâmina é a impecabilidade da palavra, que cria tudo que há de mais belo, amor e o seu pedacinho de céu aqui na terra. Isso é o que diz Dom Miguel Ruiz com as minhas palavras, tá? Então vamos lá. Vamos separar o impecável da palavra. O que é impecabilidade? Impecável, ela é a junção do sufixo in com pecável, e pecável origina-se da palavra pecado. E quando a gente fala a palavra pecado, muitas vezes já pipoca na nossa cabeça cabeçuda a palavra pecado original. Inclusive, né,
para muitos cristãos, é ensinado que a gente vem com a marca do pecado. Não sei se você já ouviu falar nisso. Quando eu ouvia isso, me dava até um negócio. Não vou entrar nessa seara, bora para frente. O que é pecado original? Pecado, na origem da palavra, é errar o alvo. Inclusive, quando lá antigamente os arqueiros iam tentar acertar uma flecha num lugar, num alvo, e ele errava o alvo, ele dizia, pequei. Então, impecável significa parar de errar o alvo, sem errar o alvo. Se a gente olha para o pecado original, é sem errar o alvo da sua origem. Isso é ser impecável. E muitas vezes a gente acaba não sendo impecável com a gente mesma, a gente acaba pecando contra nós mesmas. Através do quê? Da palavra, do julgamento. Existe um ciclo, julgamento, culpa, punição. Esse ciclo de dor, muitas vezes, acontece através da palavra pensada, do julgamento, falado. Mas beleza. Então, impecável é isso, sem errar o alvo, certo? A palavra, como bem diz Dom Miguel Ruiz, ela é a origem de tudo que existe. Nada abençoada, mas nada do que existe na face da terra existe sem antes ter existido por meio do verbo, da palavra. Nada existe. Isso quer dizer que a realidade que você vive hoje, a condição de vida que você vive hoje, ela foi criada a partir da palavra. Talvez da palavra, do feitiço, como diz Dom Miguel Ruiz, que lançaram sobre você ou que você lança sobre você mesmo. É duro ouvir isso, tá? Mas eu convido você a ficar nesse vídeo, não vá embora. No final, a gente vai ter um exercício que quebra esse feitiço. Ele tem duas únicas palavras, é um exercício muito poderoso. Ele é o contra-feitiço. E você vai ver como aplicar isso de forma muito simples, para poder ser impecável com a sua palavra, começando por você. Voltando, o verbo era Deus, estava com Deus. Se você lembrar, bem, Dom Miguel Ruiz fala aqui de Gênesis, né? E eu lembrei agora, quando você lê Gênesis, fala da criação do primeiro dia, do segundo, do terceiro. O que Deus fazia quando ele criava? Ele olhava e contemplava tudo que ele criou naquele dia e dizia: isso é bom. O meu convite para você, ao longo do seu dia ou até o final de um dia, é você observar. Isso que eu criei hoje é bom? A condição de vida que eu criei hoje para mim é boa? Quais palavras eu usei para criar o meu céu, meu pedacinho de céu aqui na terra ou o inferno? Eu usei a palavra como condenação para mim mesma, no auto-julgamento, autopunição, autocrítica, auto-engano. Eu usei as palavras desta forma? Ou eu usei as palavras para criar o meu pedacinho de céu, acreditando na minha capacidade, na minha competência, na minha suficiência? Quais palavras você tem usado por aí? Preste atenção, porque muitas vezes eu falei sobre a condição de vida, né? E condição de vida e vida são coisas diferentes. A condição de vida ela é criada. A vida é a vida em si. É aquilo que você recebe, o sopro da vida. Você recebeu, você está me escutando aqui agora? Assim como eu estou falando com você, eu recebi o sopro da vida. Você também recebeu. A vida, ela é, simplesmente é. E a vida está dentro, está aí dentro de você. Ser impecável com a sua palavra é você não errar o alvo de quem você verdadeiramente é. Porque se você é manifestação, você é física, você é uma forma física, você primeiro foi o verbo. E o verbo era Deus e estava com Deus. Errar o alvo usando a palavra contra si mesmo é errar o alvo de quem você é em verdade, em espírito, em essência, da sua real identidade. E muitas vezes a gente acaba sendo vilã da nossa própria história porque a gente cria o sofrimento a partir do julgamento, da culpa. E a gente acaba se punindo. É um ciclo vicioso da dor. Julgamento, culpa, punição. Observe quais são as palavras, os feitiços que você continua recitando contra si mesma. Quando você vai fazer algo que você julga insuficiente, você se xinga, se critica.
Aquela criança que foi extremamente exigida, hoje ela acha que ela é insuficiente para tudo que ela faz. E ela usa a autocobrança, a autocrítica, como feitiços e palavras enfeitiçadas, envenenadas, para impedir ela de alcançar a vida abundante que ela merece em direito. Então, o primeiro compromisso de ser impecável com a tua palavra é você parar de errar o alvo na criação daquilo que você deseja. É você parar de errar o alvo de quem você verdadeiramente é. Entende? Você pode criar a sua realidade. É uma questão de escolha, mas você primeiro precisa parar de errar o alvo de quem você verdadeiramente é. E nós mulheres, a gente acabou sendo, né, estigmatizada como errada desde lá do Gênesis. Se a gente olhar, o Dom Miguel Ruiz não fala isso aqui, tá aqui no Gênesis, que fala lá da situação de Eva ter se relacionado com a serpente e tal, e comer do fruto proibido, e oferecer-lhe a Adão. E aí, o cara tinha escolha, e ele escolheu provar do fruto. Só que quando o Criador está chegando no jardim, e ele fala, você comeu do fruto? Aí o homem faz o quê? Terceiriza. Foi lá que nasceu a terceirização. E a gente aprendeu a justificar os nossos fracassos, os nossos erros, terceirizando o outro. Ah, mulher que tu me deste, tá com defeito essa porra aí. O homem não assumiu o compromisso, honrou a sua palavra. Ele não assumiu, ele não foi impecável. Ainda culpa Deus de ter criado a mulher com defeito. Já pararam para pensar nisso? A mulher, ela é tida como inferior, mas você não pode assumir isso como uma verdade para a tua vida. Essa é uma palavra envenenada, é um feitiço. É a partir da palavra que você cria a sua realidade, reconhece a sua real identidade, e não aquela que desenharam para você. Tem muitas pessoas que falam sobre protagonismo, né? Eu não sou muito fã dessa palavra, desde que você tenha escrito a sua própria história. Ó, pegou a caneta, escreveu a sua própria história e deseja protagonizar ela, ótimo. Mas muitas vezes nós mulheres protagonizamos sim histórias que foi escrita para nós. E aí a gente acaba se tornando vilã da nossa própria história, usando a palavra contra nós mesmas, justificando nossos erros e fracassos. Sem ter a coragem de reconhecer quem somos em verdade, em espírito, criadoras da nossa realidade, comunicar com clareza nossos limites e fazer as escolhas resgatando a nossa integridade como filha única e amada do Criador e, por consequência, a nossa dignidade. Então, amada, minha proposta para você aqui, nessa série de vídeos, porque esse é o primeiro de 4, usando os 4 compromissos que mudou minha vida, é você começar a aplicar esses compromissos na sua vida, começando com esse primeiro compromisso tão simples e tão importante, que é ser impecável com a tua palavra. Primeiro com você. O mandamento diz, amar o próximo como você ama a ti mesmo, nem mais nem menos. Então, passe a se amar. Passe a usar as palavras não como feitiço, mas como criador, criatura. O que te faz imagem e semelhança do Criador, inclusive, é isso. É a sua capacidade de criar. É isso que nos torna semelhantes ao Criador. E ele nos dá o dom da palavra, que é para criar a partir da palavra. Eu quero que você feche comigo aqui, bate aqui, inclusive. Se você topa mudar o diálogo interno, essas vozes, esses feitiços que você continua recitando contra você. Todo feitiço que você percebe que trava o seu movimento, você vai trocar por outro. E aqui entra o nosso exercício. Simples e poderoso, com 2 únicas palavras. O eu sou. Lembra de Moisés lá na sarça ardente? Quando Deus falou para ele, vai lá no Egito liberar o povo hebreu da escravidão. Aí Moisés, o que eu vou falar? O faraó? Vai, eu sou. Na hora certa você vai saber o que falar. Isso também aconteceu com os discípulos. Quando Jesus falou, vai curar doentes, expulsar demônio, vai fazer seu rolê. Aí eles falam, mas o que eu vou falar? Vai, na hora certa você vai saber. O eu sou são as 2 palavras que rompem qualquer feitiço. Mas você precisa trocar, substituir aquela sentença de condenação por uma sentença de escolha, de liberdade. Não fique mais julgando eu sou insuficiente, incapaz.
eu sou burra, eu sou lerda, eu sou isso, eu sou não sei o quê. Troque isso por eu sou criativa, eu sou criadora, eu sou filha única e amada do Criador. Então, eu gostaria de começar esse movimento por aqui nesse canal, com esse vídeo, com esse livro e com alguns ensinamentos deste livro e tudo que vem na minha cabeça cabeçuda, a semear sementes de potência, de integridade, de resgate da dignidade. Semear frutos em potencial de escolher viver a vida abundante, que temos direito desde a criação. Topa? Topa fazer essa semeadura comigo? Se você topa fazer essa semeadura comigo, já comenta aqui o seu eu sou. Troca aquilo que você se condena por uma mulher que escolhe viver a abundância. Quem você é enquanto escolhe viver a abundância e criar uma nova realidade para você? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Até o próximo conteúdo. Beijo!